Os animes não só ultrapassam limites, eles pisam neles. E a sexualização feminina nessas produções talvez seja o exemplo mais gritante disso. O mais doido é que isso ficou tão normal que muita gente nem percebe o quanto esse padrão molda o jeito como a gente enxerga certas personagens, certas histórias e até quem de fato esse conteúdo parece querer agradar. Uma vez que essas produções são feitas para homens. Então hoje a gente vai entender por que essa apelação visual feminina virou algo tão comum nessas produções. E por que mesmo assim quase ninguém questiona o preço que isso cobra. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu gosto muito do anime Os Sete Pecados Capitais. E se tem uma coisa que ele faz e muito é sexualizar as personagens femininas. Desde a Elizabeth, a Diane e até a Merlin, que usam roupas muito justas ou pouca roupa que destacam os seus corpos e aparecem em cenas que sinceramente passam do ponto e criam situações bem constrangedoras. Só que isso nem é algo novo dentro desse gênero. A gente cresce assistindo animes como quem respira, mas não tem como não reparar em certas coisas que claramente são feitas para chamarem a nossa atenção e nos prenderem ali. Isso se deve muito porque lá no começo o público dessas produções era majoritariamente masculino, então tudo que exagerava no apelo visual era visto como uma forma de prender a atenção desse espectador. Isso já garante que parte desse público masculino vai se conectar com elas. E tudo isso antes mesmo da história do anime entrar em cena. E eu sei que isso parece muito estereotipado, e é mesmo, mas também é a verdade. Muita gente que escreve, dirige e produz animes hoje em dia cresceu dentro dessa lógica, achando que esse tipo de construção era uma parte natural da fórmula. Com o tempo essa estrutura foi se repetindo tanto que virou até um costume, virou uma identidade e virou algo que muita gente nem questiona mais. E sim, principalmente se tratando de homens heterossexuais, eles ficam muito fisgados a certos atributos dessas personagens. Quando alguém vê a Nami em One Piece com roupas que diminuíam a cada arco, muita gente nem estranha. Parece normal porque a gente foi acostumando desde cedo a ver personagens desenhadas desse jeito, como se elas fossem obrigadas a seguir um mesmo molde visual. E como consequência, isso acabou virando meio que uma assinatura dessas produções. A Lucy de Fairy Tail entra em cena e o enquadramento já prepara a valorização exagerada do corpo dela. A Tsunade de Naruto é muito lembrada mais pelos seus atributos do que pela sua importância política dentro do universo. Mas claro, eu não estou dizendo que isso não acontece e que essas personagens não são importantes na história. Só que isso acontece tanto, em tantos animes diferentes, que isso meio que criou uma sensação de que sempre foi assim. Não porque faça sentido para a história, mas porque já foi visto tantas vezes que isso já começa a passar até mesmo despercebido. O mais curioso é que esse padrão influencia até mesmo a forma como o público passa a enxergar essas personagens. Quando a Android 18 aparece em Dragon Ball, ela atrai a atenção por ser muito forte, mas ainda recebe muitos olhares que reforçam que o seu físico vale tanto quanto a sua personalidade. No fim das contas, essas escolhas visuais viram uma linguagem que acompanha o público sem precisar ficar sendo dito o tempo todo. E essa normalização faz até parecer que essa estética é algo que está ali apenas por acaso, só que existe toda uma construção por trás dela. Artistas e estúdios repetem essas ideias porque sabem que isso ressoa no interesse do público-alvo, porque já vem sendo criados por décadas de personagens que já foram moldadas na mesma forma. E quando algo se repete tanto assim, isso vira um hábito. Um hábito tão forte que muita gente passa até mesmo a defender esse padrão como se fosse uma coisa essencial naquela história, mesmo quando isso não acrescenta absolutamente nada na trama. Quando, na verdade, em alguns desses casos, essa identidade visual acaba servindo muito mais como um fanservice do que qualquer outra coisa. E o fanservice sempre foi algo que existiu, só que durante muito tempo ele serviu como um complemento rápido à história. Algo colocado ali para divertir o público e dar aos fãs o que eles tanto desejam ver. E tudo isso sem interferir de verdade no que a história tem para contar. Algo que acontece principalmente depois da popularização das redes sociais, isso acaba ajudando a indústria a perceber que toda vez que uma cena muito apelativa acontece, isso acaba gerando uma reação bem imediata do público. E como a gente bem sabe, isso gera comentários, recortes e faz com que os personagens ganhem uma certa popularidade sem nem precisar ter muito destaque dentro da trama. E isso, querendo ou não, começa a afetar nas decisões que a indústria toma. Quando personagens como a Mitsumoto de Bleach
It ou a Is Dead de Akame ga Kill aparecem, o foco visual gera muita atenção instantânea. Os produtores notaram que esse tipo de cena se espalhava com muita facilidade, criava muita conversa e impulsionava as vendas de produtos licenciados. Assim, aquilo que estava ali como um mero detalhe acabou se transformando em uma ferramenta. Um recurso que garante muita visibilidade, mesmo quando não faz parte nenhum do desenvolvimento relevante da história. A Is Dead, por exemplo, parece muito mais uma personagem que foi feita inteiramente para saciar a fetichização do que qualquer outra coisa. Com esse comportamento do público, muitos animes passaram a incluir esses momentos pensados exclusivamente para isso. A forma como a Yoko de Shingen Toppa Gurren Lagann é enquadrada, por exemplo, não acompanha a sua evolução dentro da história, mas sim corresponde a uma certa expectativa criada pela própria indústria, porque o seu visual acabou se tornando uma moeda de engajamento, algo pronto para ser recortado, compartilhado e manter o anime no radar das pessoas. Esse caminho mostrou que o fanservice passou a influenciar muito mais do que cenas isoladas. Ele começou a ditar como essas personagens seriam apresentadas, como suas personalidades seriam moldadas e até quais tipos de público cada obra tentaria atrair. E quanto mais esse formato vinha dando resultado, mais ele vinha se repetindo, ocupando o espaço que antes era dedicado a construir personagens com outras camadas além desse apelo visual. E é claro que essa sexualização em si nunca foi o problema. Muitas personagens usam a sua presença, o seu charme ou sua identidade de uma forma bem natural, como parte da construção do universo. Mas existe um ponto em que essa representação deixa de transmitir personalidade e passa a funcionar como uma vitrine, quando a sensualidade deixa de ser uma expressão e vira tudo o que aquela personagem é. Isso faz com que ela seja lembrada muito mais pelos seus enquadramentos e atributos do que por sua inteligência, o seu desenvolvimento ou sua importância na narrativa. Quando a boa Hancock aparece em One Piece, a sua beleza faz parte da mitologia dela, mas o seu exagero visual acaba empurrando a sua presença para um lado quase paródico. Já a Zero Two de Darling in the Franxx mistura a sensualidade com traços de vulnerabilidade, mas algumas cenas insistem em destacar o corpo como uma prioridade, mesmo quando o momento pede uma outra emoção. Nessas horas, o que devia reproduzir a sua personalidade acaba se transformando em um conjunto de atributos físicos que são reproduzidas apenas para manterem a nossa atenção viva. A Akeno de High School DxD, por exemplo, é apresentada com força e autoridade, mas o seu papel é constantemente puxado para situações que são pensadas para provocar reação visual, e não para expandir quem ela é dentro da trama. O mesmo acontece com a Elizabeth dos Sete Pecados Capitais, que eu já mencionei aqui. Só que ela é uma personagem que tem um arco emocional muito forte, um papel central na mitologia do anime e uma evolução que realmente importa para a história. Só que o anime acaba tratando ela como um alívio visual, com diversos momentos onde o Meliodas acaba tocando nela sem a sua permissão, apalpando ela ou colocando o seu dedo em lugares onde na vida real colocariam ele no mínimo atrás das grades. Vai pra polícia! E quando isso acontece, a coerência que a personagem tinha acaba se perdendo totalmente. Isso porque ela deixa de agir baseada em motivações e passa a se movimentar conforme o ritmo desse fetiche, claro, masculino. A personagem deixa de transmitir vontade própria, deixando de ser alguém que evolui para se tornar alguém que existe para cumprir uma função. E a partir desse momento, aquilo que devia ser sensualidade se transforma em um objeto narrativo. Não porque isso faz realmente parte dela, mas porque a obra acaba forçando. Essa virada define a forma como o anime se comunica, e define esse padrão que se repete tanto ao ponto de fazer até ela parecer natural. Mas se tem um ponto que é algo completamente natural, é o like nesse vídeo, que você pode e deve deixar agora, se por algum motivo ainda não fez isso. Porque eu tenho certeza que se você chegou até esse ponto é porque tá curtindo o conteúdo. A menos que você seja masoquista e por algum motivo tá gostando de sentir raiva. E não esquece de hypar esse vídeo, porque isso também é muito importante, tá? Só que também existem animes que seguem um outro caminho e acabam chamando a nossa atenção sem depender de toda essa sexualização, porque eles conseguem reproduzir personagens fortes, marcantes e muito bem resolvidas sem precisar apelar para isso. E essa diferença aparece logo nas primeiras impressões, quando o foco tá no que ela faz e no que ela sente, e não no que a câmera tenta destacar artificialmente. Em Fullmetal Alchemist, a Oliver Armstrong se impõe pelo olhar firme, pela forma
forma como lidera e pelas decisões que toma. Nada nela é moldado para chamar a atenção visual e o interesse surge pela autoridade que ela carrega. O mesmo acontece com a Mikasa de Attack on Titan, que constrói a sua presença pela força emocional, pelas suas habilidades e pelo conflito interno. E ela não precisa de enquadramentos apelativos para ser lembrada, porque o que marca nela é justamente a sua trajetória. E outros animes também seguem essa linha de uma forma bem mais clara. Em Demon Slayer, a Nezuko e a Mitsuri podiam ter sido usadas como um suporte visual, mas o foco aqui permanece nas suas personalidades, nos medos e nas relações que elas constroem. Em Violet Evergarden, a protagonista é desenhada para transmitir uma emoção e não um fetiche. A sua construção é muito delicada, séria e mesmo assim, ou talvez muito por isso, ela se torna uma das figuras mais impactantes dos últimos anos. Essa abordagem mostra que podem sim existir personagens femininas marcantes sem depender desse apelo extremo. Não é a ausência da sensualidade que importa, mas a forma como a história escolhe apresentar cada uma delas. Esses exemplos provam que o público se conecta com a humanidade, só que essas escolhas nos animes ainda se apresentam como uma exceção, uma vez que nós vemos enxurradas de produções que acabam se amparando e normalizando esse apelo. Óbvio que isso leva a gente de volta e deixa claro para qual público-alvo esse tipo de conteúdo está sendo produzido. É claro que a indústria, não só dos animes, como dos filmes, dos jogos, das séries e de todas as produções, respondem muito a esses aspectos que dá mais retorno. O mercado funciona com base na segurança, porque repetir o que é familiar reduz muito os riscos, mantém as vendas estáveis e agrada ao público acostumado a certos padrões. Quando um formato já rende visualização, merchandising e engajamento por anos, mudar parece muito desnecessário para quem já está produzindo. Isso cria uma zona de conforto onde a inovação visual fica muito de lado. A sexualização feminina não aparece nessas produções à toa, e elas aparecem em sua maioria nesses animes de ação que tem como público-alvo os homens, e a gente sabe muito bem o porquê. Mas eu quero saber de você, o que pensa sobre esse assunto? Concorda comigo ou tem algo a acrescentar sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E sempre lembrando que se for discordar de mim, vamos fazer isso com respeito, que é algo que todo mundo gosta, né? Se você chegou no meu canal através desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho para não perder quando sair vídeo novo. Aqui tem vídeo toda terça, quinta e domingo, sempre às 16 horas, então não vai faltar conteúdo legal para você. E eu já tenho outros vídeos sobre animes aqui no canal, vou deixar 2 deles bem legais aparecendo aqui na tela para você poder ir conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!